Ok. Bom, queria, então, em nome do governador assistente, Carlos Mário, queria dar boas-vindas aí aos nossos colégios de governadores, aqui também representado por nossos companheiros. Queria estar dando boas-vindas à nossa palestrante, Maria de Lourdes Mota Machado, que aceitou esse convite. Obrigada, viu, Maria de Lourdes, desde já por ter aceitado esse convite. Gostaria também de fazer referência aqui à nossa honorária, Enice Narras. É com prazer que temos agora a Enice Narras na telinha do Elias Narras. Essa telinha agora ficou... Já tinha um valor enorme, viu, Elias Narras? Esse valor ficou assim comensurável para nós, do Contagem Cidade Industrial. Muito obrigada aí pela presença de cada um dos nossos companheiros. E eu gostaria, então, antes de darmos início à nossa reunião, que saudássemos o Pavilhão Nacional virtualmente. Queria passar, então, a palavra à nossa... Eludinha. Eu queria... Regina! Conheço ela de muitos anos. Olha só, que prazer vê-la aqui também. Prazer. Vou querer saber um pouco aí dessa história ao longo da conversa, viu, Maria de Lourdes e Regina? Pois é, a gente vai destrinchando essas relações, né, Regina? Eu gostaria, então, de passar a palavra à nossa diretora de protocolo, Érica Sobrinho. Muito bem-vinda, Érica, a palavra com você. Obrigada, presidente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje, compondo a nossa mesa diretiva, está a nossa presidente, a Jaqueline Ferreira, secretário José Roberto Lopes, tesoureiro Ronaldo Eustáquio Gomes Romero Júnior, e nossa convidada e palestrante, a psicanalista Maria de Lourdes Mota Machado. Nossa pauta de hoje será dividida em homenagem aos dos pais, tema: avós, pais e filhos na contemporaneidade. Conversa com a psicanalista Maria de Lourdes Mota Machado. Informações no Rotary e redes sociais. Comemoramos essa semana. No dia 9, a admissão do companheiro César Bruno Costa. No dia 11, aniversário da Flávia, esposa do Ronaldo Júnior. Dia 12, aniversário do Daniel. José Alves, admissão no Rotary do Raimundo Luiz Fernandes, fazendo 17 anos de clube. No dia 13, admissão da Claudete Marques e aniversário do Lucas Ribeiro, filho do ex-companheiro Maurício. No dia 14, aniversário do Frederico, filho da coordenadora Edith Campos. E no dia 15, aniversário da Cláudia Marques, filha do Ivo Alexandre. Temos como datas comemorativas, no dia 8, dia do Paroco e dia dos pais, né? No dia 11, dia da televisão, dia do advogado, dia internacional da logosofia, dia do estudante e dia do garçom. No dia 12, dia nacional das artes, e no dia 13, dia do economista e dia do canhoto. No dia 14, dia do cardiologista, e no dia 15, dia da informática, dia dos solteiros e dia da Assunção de Nossa Senhora. E no dia 16, o dia do filósofo. Desejo a todos uma excelente reunião e devolvo a palavra à nossa presidente. Muito obrigada, Érica. Que interessante, né, que a nossa Enice Narras venha nessa semana, justa semana do filósofo, já aqui te parabenizando também, né, pela sua experiência na área, muito bom. Achei muito oportuna a sua chegada nessa semana, viu? Muito obrigada aí pela presença mais uma vez. Eu queria também aproveitar, já que falamos de tantas datas, e tem uma data que é muito significativa e que, infelizmente, devido à pandemia, nós não podemos celebrá-la como ela deveria, que é o Dia dos Pais. Aproveito para parabenizar todos os pais aqui presentes, e foi em decorrência de pensar nos pais que nós pensamos no tema da palestra também. A partir desse Dia dos Pais, nós começamos a pensar como é que a gente poderia falar hoje aos pais. E aí foi que veio essa ideia de convidar uma pessoa, uma profissional, uma vasta experiência na área. Queria apresentar um pouco para vocês, então, da Maria de Lourdes. Eu brinquei com ela que ela foi muito sucinta,
e modesta. Ela me passou o currículo, né? Conheço a Maria de Lourdes já, tornou-se uma amiga também, de muitos anos. Estou vendo que tem mais gente, né, Regina, que a conhece, que bom. Né? E, então, queria apresentá-la para vocês. A Maria de Lourdes é uma amiga psicanalista. Ela queria lembrar também que ela conseguiu abrir um horário na sua agenda para estar aqui conosco hoje, em função do consultório, agenda de consultório. E muito obrigada mesmo, Maria de Lourdes. Bom, ela é mestre em psicologia pela UFMG, psicologia social, é psicanalista, coordenadora da especialização do Núcleo de Investigação em Anorexia e Bulimia da UFMG, provavelmente um núcleo que hoje tem uma demanda muito grande, né, Maria? Deve ter sido um trabalho bem interessante lá na UFMG. Também ela colocou assim, uma questão pessoal, eu achei muito bacana. Maria de Lourdes, ela é casada, né, com Bosco, né? João Bosco. Isso, ela tem 3 filhos, e o que eu achei mais surpreendente foram os netos, viu, Maria de Lourdes? 6 netos, pensa aí. Sim. Então, Maria de Lourdes sempre conciliou aí a vida profissional, né, e a vida familiar, sempre conseguiu fazer isso muito bem. Maria de Lourdes, então, eu gostaria de te passar a palavra, né? Hoje é um dia assim, muito especial para a gente, e esse é um tema também de extrema relevância, né? A gente sabe que isso tem efeitos na clínica, e eu gostaria de passar a palavra a você. Fique à vontade. Muito bem-vindo. Obrigada, gente. Obrigada, Jaqueline. Obrigada a todos, né, por estarem aqui. É um prazer poder estar aqui dividindo com vocês, né, as questões que rondam, né, assim, a nossa peleja, né, assim, na educação, né, do estar com os filhos, estar com os netos. Por isso que eu fiz questão de colocar que, né, eu sou mãe e avó, né, e hoje isso, de fato, não é mais os mesmos moldes que a gente podia pensar há tempos atrás, né? E acho interessante, né, trazer esse tema, né, assim, da contemporaneidade, né, porque o Rotary é uma instituição, né, contemporânea desde muitos anos, né, assim, ao mesmo tempo globalizada, né, porque está espalhada pelo mundo afora, né, então eu imagino que ela enfrente muitos desafios também para lidar com as questões, né, que atingem, né, assim, a todos, né, na formação, né, na promoção mesmo de uma educação, né. Bom, eu queria falar para vocês que eu não pensei em fazer uma palestra. A Jaqueline me convidou como sendo uma palestra, eu falei assim, olha, eu acho que é muito assim rico que a gente pudesse fazer uma conversa, sabe? Que vocês, até sugeri a ela que vocês tivessem oportunidade de pensar algumas questões assim que vocês se deparam na vida cotidiana mesmo, né? Assim, em casa, ou de questões que vocês se perguntam, se questionam a partir do que hoje o mundo traz, né? Que é um mundo assim, se eu pudesse fazer fazer um cenário assim, né, que é um mundo assim, de fato, né, assim, muito mais complexo do que a gente poderia pensar num tempo, vamos dizer assim, num tempo da época clássica, uma época, né, mais assim vitoriana, né, assim, desde que a gente entrou na modernidade, nesse pós-moderno, na contemporaneidade, né, o mundo se complexificou muito mesmo, né? E aí, assim, dentro dessa questão, a gente, assim, uma coisa que nos impactou a todos, né, assim, é de fato a globalização, né, assim, uma globalização que começa, vamos dizer assim, existem algumas pessoas, né, alguns psicanalistas que entendem que um marco importante para poder pensar nessa globalização, né, foi a questão da web, né, a internet. Porque a internet ela nos permitiu, e cada vez mais, né, de um jeito muito mais eficaz e eficiente, né, fazer toda uma conexão, né, de tudo o que acontece no mundo de uma maneira mais ampla, né, assim, é o que a gente sabe, né, do que acontece num determinado momento em algum lugar, a gente rapidamente vem a saber disso, né.
E isso, assim, cada vez mais com maior velocidade, né? Assim, eu acho. Quando a gente fala assim no contemporâneo, eu acho que também tem uma coisa assim de pensar esse contemporâneo atual, ele é ainda mais complexo para a gente poder lidar, né? Assim, quer dizer, o que trouxe essa questão do que nós estamos vivendo agora, nesse momento da pandemia, ainda trouxe desafios assim muito maiores em todos os aspectos, né? Assim, sociais, educacionais, assim, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil, né? Assim, dentro de casa às vezes e fora de casa também, né? Assim, com as crianças que estão tendo que ter que aprender meio que vamos dizer assim, trocar, como é que fala, assim, trocar pneu com carro andando, né? Assim, a coisa tem sido de um jeito para todo mundo, para os educadores, para as crianças, para os pais que, né, têm que lidar com isso agora, né? Não tem como se eximir de alguma maneira de fazer um arranjo para que isso seja possível, as crianças fazerem um acompanhamento virtual, né? Então, eu acho que tem esses dois tempos, assim, desse contemporâneo, que a gente ainda tem que fazer essa divisão, assim. Agora, eu acho que um dos aspectos, né, assim, pensando especialmente na questão dos pais, assim, eu falei que a gente quer conversar, mas eu queria dar um panorama, assim, para a gente poder ter elementos para podermos conversar. Acho que um dos aspectos, assim, que eu acho que muda muito, né, assim, nesse mundo contemporâneo, e que tem a ver com essa globalização, né? Tem a ver com essa... É um mundo que vamos dizer assim, ele dá muito mais possibilidades, a oferta de possibilidades do fazer de cada um é muito maior. Nós temos acesso a uma tecnologia que é essa que a gente nós agora nos habituando, né? Como diz a Eunice, estar na tela não é fácil, assim, para nós, né? Assim, parece que é uma coisa que a gente não sabe muito bem como lidar, né? Mas nós estamos aprendendo isso, né? Obviamente. Mas, assim, então, eu acho que esse mundo, assim, que dá tantas possibilidades, né? Ele também é um mundo que as pessoas vão perdendo um pouco. Você pode fazer de tudo, né? Você tem acesso a tudo. Isso tudo que você pode ter acesso e que o mundo propicia você fazer, isso não se traduz exatamente assim, em alguma coisa que vai trazer um bem-estar, né, maior, muitas vezes não se traduz nisso. Então, assim, parece que se discutir num cenário assim, onde as pessoas, né, o homem se sente mais sem um norte, sem por onde seguir, meio que desbussolado, assim, que a gente pode pensar. Isso porque, assim, um dos fatores que mudou muito, né, assim, com a própria história da globalização, mas que vem também a partir de uma ideia, de uma lógica de mercado, né, assim, do capital, do capitalismo, né, que coloca em cena, assim, o self-made man, né, assim, então, é um homem que se faz sozinho, né? Então, todas essas variáveis, assim, elas colocam uma questão, né, assim, que foi aos poucos, né, assim, isso não se dá de uma hora para outra, obviamente, né, mas aos poucos, né, assim, você vai vendo um certo, vamos dizer assim, um certo declínio das figuras de referência, que sempre, durante anos e anos e anos, séculos, né, sustentaram os pilares assim de uma sociedade, no sentido de os pilares de onde os próprios o laço social poderia se estabelecer, de que forma esse laço social deveria se estabelecer. Existiam alguns padrões, né, que a gente seguia, né? Isso não tem tanto tempo assim, né? Assim, sei lá, na época da minha mãe, por exemplo, mesmo na minha época de criança ou adolescência, o mundo era muito, muito ainda padronizado, né? A gente era um mundo onde você tinha os referenciais mais claros, né? Esses padrões, assim, você poderia entrar nesse, como se a gente pensasse assim, como se fosse um avião num certo piloto automático, né? Você entra, você põe no piloto automático, você saberia como é que você iria sair lá na frente, assim, né?
não tinha assim, uma garantia, mas você poderia pensar que seguindo essas referências, esses padrões, você teria maior garantia de satisfação, né? Hoje, isso, então, assim, o que a gente entende que, porque a questão do pai, né? Assim, que o lugar, assim, a figura do pai, figura de autoridade, que o pai, vamos dizer assim, é uma figura maior, assim, dentro dessas figuras de autoridade, junto com mestres, professores, né, presidentes, né, assim, sempre foram figuras nas quais se espelhavam para poder buscar uma identificação de como lidar nas coisas da vida, né? E essa figura, a figura de autoridade, aos poucos, ela vai se perdendo, ela vai se diluindo, né, assim, na sociedade. Hoje você tem várias figuras, assim, não de autoridade, mas figuras de saber, né, assim. Então você tem os especialistas, que é aonde você vai recorrer muitas vezes para poder saber o que fazer, né? Então, isso eu acho que essa ideia assim da gente, assim, hoje nossos jovens assim vivem nesse mundo um pouco assim que tudo é possível, mas o que eu quero tem muito a ver com essa questão, né? Assim, de você não ter mais os mesmos referenciais, não quer dizer que seja ruim, não, é uma nova modalidade de lidar, né? Então, por exemplo, se a gente pensa nas funções de pai, mãe, marido, mulher, são funções que vão ser hoje negociadas, assim, o que cada um faz nessa história, né? Tem que ser um pouco assim para você poder dar conta de ver assim, o que arranjo é possível para você fazer ali de forma tal que, porque a mulher hoje não é a mesma mulher também do que era antigamente, quer dizer, hoje a mulher tem um papel importante na sociedade. Então, esses arranjos, né, que antes você tinha muito claro o que fazer para ser um bom pai, para ser um bom homem, né, para ser uma mulher. Então, a mulher, vamos dizer assim, as figuras que eram mais comuns, um homem é aquele que vai prover uma família, não é? A mulher é aquela que vai cuidar dos filhos, né? Uma mãe vai ser mãe e vai cuidar dos filhos. Hoje isso já não se sustenta assim, né? Hoje você pode até, porque antes mesmo o pai sempre tinha esse lugar assim de um lugar de autoridade, de lei, mesmo que os filhos trabalhassem, por exemplo. Os filhos trabalhavam, mas trabalhavam para também, vamos dizer assim, muito direcionados a também sustentar alguma coisa que o pai pudesse, vamos dizer assim, ainda sustentar a autoridade dele. Trabalhavam muito antigamente, trabalhavam para o pai, normalmente, né? Assim, hoje não. Muitas vezes você tem filhos hoje que trabalham de uma forma que às vezes até ganham muito mais do que os próprios pais, né? Assim, então você tem esse tipo de situação, assim, esses arranjos assim familiares são muito, né, atuais mesmo. Não eram coisas que a gente poderia contar antes, né? Então, assim, essa é uma sociedade que a gente entende que ela, ao perder um pouco esses referenciais, ela se orientaliza, de horizontal, ela é mais horizontalizada, né? Assim, a própria, por isso que a gente fala que é uma sociedade em rede, né? Assim, é uma sociedade, assim, vamos dizer assim, as pessoas, assim, elas não têm vamos dizer assim, não têm, elas têm as mesmas possibilidades, né? De fazer e de ser, né? Daquilo que quer. Bom, então eu acho que gostaria que vocês pudessem falar alguma coisa, assim, e fazer algumas questões que eu pudesse, a partir de então, colocar coisas que tivessem mais a ver com aquilo que é do interesse de vocês, né? O que vocês... Ô, Maria de Lourdes, eu queria comentar que eu ia fazer essa observação, não a fiz no início. Tivemos, sim, uma pergunta. Nós tivemos um companheiro, né, José Roberto, que ele mandou uma pergunta. E a pergunta dele foi o seguinte, só resgatar aqui. Até que ponto os avós podem interferir na educação dos netos? Provavelmente
Se você quiser falar um pouquinho, Zé Roberto, por que você pensou nessa questão, situar para Maria de Lourdes, Isso. como é Cadê que é ele? a Não estou sua vendo ele vida aqui, não. com os netos, com os filhos. Posso? Você está sem o microfone, Zé Titirá. Posso sim, presidente. Oi. Porque é meu dia a dia. A minha neta estava aqui até meia hora não, 1 hora atrás, Aham. e uma temeridade, que era eu tomando conta dela. Como é que eu vou tomar conta de uma menina de 5 anos? Eu não tenho Sei. como. E É? os pais é que são responsáveis, né? Aham. Que a nossa palestrante me aconselha? Aham. Aconselho a ser avô mesmo, sabe? Não ser pai, né? Quer dizer, você está me falando assim, eu estou lembrando de uma senhora que, né, que eu atendi, ela até agora, como ela não tem essa afinidade virtual e passou esse tempo todo agora da pandemia, ela até interrompeu, vai voltar agora, mas enfim, que melhorou, né? Mas ela, quando foi ao consultório, ela é avó, e ela, na realidade, os filhos moram, né? A filha morava com ela e os netos. E quando eu falei assim, olha, é melhor ser avô, porque, na realidade, assim, a mistura de papéis causa um desarranjo muito grande, né? E causa, assim, um sofrimento, às vezes, muito maior, né, para todos. Então, ao querer, às vezes, suprir, né, tudo aquilo que os netos queriam, né, porque a filha não poderia dar, não tinha como dar, por vários motivos, né, assim, ela ficou num estado tal de ansiedade que ela mal conseguia falar, estava tão misturado assim nas situações que porque ela também não conseguia dar conta do que acontecia com os netos, né? Porque não era, vamos dizer assim, ela não, apesar de querer dar tudo, né, assim, fazer esse papel de provedora no caso, né, não era isso exatamente que a neta queria. A neta queria uma mãe, né, que a mãe estivesse lá. Então, assim, acho que é importante mesmo que os lugares assim fiquem bem estabelecidos. É claro que um avô e a avó dão, né, estão presentes, dão suporte, ajudam, estão ali, mas não assumem. Uma coisa é, vamos dizer assim, poder cuidar. Outra coisa é se responsabilizar por essa educação. Cuidar, né, ajudar, estar ali, dar um suporte, mas começar a querer ser responsável, né, assim, e essa era a dificuldade de fazer essa separação entre o cuidar e ser responsável, né? O responsável, né? As figuras que melhor fazem isso, né? E que uma criança, um adolescente espera, são pai e mãe, né? Assim, então, acho que isso é um ponto assim. A gente pode cuidar, mas a responsabilidade é dos filhos, né? Assim, não tem como. Os filhos enquanto pais, né? Esse lugar eles têm que assumir, né? Por mais difícil que às vezes hoje, assim, eu sei que a gente entende que hoje assim os filhos são, vamos dizer assim, trabalham, né? Muito hoje tanto o homem quanto a mulher trabalham, né? Tanto o pai e a mãe, então é uma dificuldade, mas é uma questão que eles têm que enfrentar e achar um certo arranjo para isso, né? Mas a responsabilidade ainda continua sendo deles, né? Assim, esse ponto é diferente, né? Pode cuidar, dá colo, ser avô. A gente está Queria aberto a fazer uma pergunta Luiz Roberto. para Maria de Lourdes. Ah. Esse negócio que os avós fazem a vontade do filho, isso influencia na educação da criança? Faz a vontade do filho que você está falando ou do neto? Dos netos, aliás, desculpa. Olha, eu acho que é um pouco disso que eu estava falando, né? Assim, é difícil a gente falar assim que vai ser sim ou não vai, né? Mas eu entendo, sabe, Luiz, que realmente assim você poder acolher essa criança como avô, né? Que a gente brinca assim que a avó estraga a criança, tem esse lugar. Acho que sim, né? Tem nesse sentido, porque a criança vai começar a saber que bom, meu avô pode me fazer coisas que meus pais não vão fazer, porque eles vão me dar um limite mais claro, né? Assim, a gente não tem que
ter medo, os pais não têm que ter medo de frustrar essas crianças, né? As crianças, na criança, adolescente, enfim, quer dizer, não ter medo, porque isso é inerente à condição própria até do ser humano, né? Assim, o ser humano, quer dizer, só de ser humano, ele já entra nesse humano com um certo sofrimento, né? Só os animais que não sofrem, né? Os animais, as coisas acontecem sempre do mesmo jeito, no mesmo ritmo, da mesma forma, há anos, e vai ser assim, né? Eles não têm nenhum tipo de perda. O humano, exatamente porque são afetados por uma linguagem, assim, eles perdem a naturalidade. Então, assim, o sofrer, ele pode ser na medida em que ele é bem trabalhado, né? Que você não vai fazer uma coisa assim para deixar à deriva, né? Assim, um sofrimento que a criança não entenda o que fazer com aquilo, mas uma frustração que tem um certo contorno, tem um certo limite, e a criança entenda, sabe o porquê, né? É super importante, assim, para que ela se torne uma pessoa mais forte, sabendo lidar com aquilo que ele vai ter que lidar no resto da vida, que vai ser as frustrações, aquilo que você quer, mas não consegue, mas você tem que batalhar de um jeito, tem que batalhar de outro, né? Assim, então, tem essa questão com certeza, assim. Né? Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma listinha aqui também minha, viu, Maria? Mas é bom, viu, Você imagina. Lourdes, é bom os avós fazerem as vontades dos netos. Eu para os avós é outra ótimo, né? pergunta aí. Para os avós é ótimo, né? Mas é bom mesmo. Agora, hoje tem o seguinte, né? Os avós, porque tem isso também, né? Os avós hoje não são do mesmo jeito como já foram antes, né? Assim, hoje você tem muitas pessoas, muitos avós que trabalham mesmo, né? Assim, então não tem essa mesma disponibilidade assim para os netos, que traz outro tipo de sofrimento, né? Assim também, né? Você fica dividida com isso também, não é muito fácil assim, né? Você não ter esse tempo também. Quem estava falando aí? Luiz Carlos, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Luiz Carlos. Eu coloquei no chat uma pergunta, vou resumir. Ixi. Eu tenho 3 filhos, né? Um de 12 anos e um casal de 7 anos, né? E o que eu observo hoje como pai, ouvindo aí que você falou, nossa criação, a gente não tinha muitas vezes o poder do diálogo, do debate, não tínhamos a gama de informações que temos hoje, né? Então, vejo principalmente no mais velho, ele tem acesso a informações muito mais do que eu, porque eu lido com celular, com informática, quase que obrigado, porque hoje é questão de sobrevivência. Ele lida com uma facilidade enorme, tem muitas informações, a gente tem que trabalhar. Depois que eu escrevi aí, você colocou a imposição do limite, né? Da frustração. E eu queria ver se há alguma dica para a gente poder colocar esses limites, né? Porque muitas vezes eu coloquei, eles são bons debatedores, né? Sabem discutir. E às vezes nos deixam meio sem chão. Aí a gente tem que ir com aquela máxima, né? Que é a autoridade, né? É porque eu estou mandando. É porque eu quero que seja assim, né? Queria que você discorresse, porque hoje é uma realidade, não sei, eu acho que não, dos demais companheiros, eu acho que ninguém tem filho nessa idade, não, né? Deve ter netos, mas eu passo isso no meu dia a dia de impor os limites, né? E fazer, querer que se frustre também, né? Porque hoje em dia não há frustração para o jovem, né? Por isso a gente vê um alto índice de autoextermínio entre jovens, né? Até por coisas, né? Porque a mãe falou, chamou atenção, porque terminou com a namorada e por aí vai. Infelizmente, o índice é altíssimo, né? Suporta um pouco a frustração, né? Assim, com certeza. É uma questão assim complexa essa, assim, né? Porque na realidade eles estão inseridos, nós estamos inseridos num mundo que nos aponta o tempo inteiro que a gente pode ter o que quiser, né? Assim, que a gente tem um objeto ali à mão para poder ser feliz, né? Assim, tudo. Se você não dorme, se
se você dorme pouco, se você dorme ou muito, assim, tudo começa a ser, por exemplo, tem uma certa solução. Então, acho que tem essa, de alguma maneira, a influência desse tipo de mundo em que a gente está. Assim, é um mundo que tem uma lógica mesmo capitalista, de produção extensiva de vários objetos que são ofertados, né, a seu bel prazer, você pega o que você quiser, né, ali, né, de uma maneira excessiva, ao mesmo tempo em que você parece que quer isso, aí de repente aquilo já não satisfaz mais, então parece que está, ao mesmo tempo que tem um excesso assim de oferta de coisas, aí parece também que você tem uma certa precariedade assim daquilo que você está sempre insatisfeito, nunca é aquilo, né, assim, essa é a lógica mesmo, assim. E é dentro dessa situação, né, assim, que é um discurso que é muito amparado pela própria ciência, né, que fala assim, olha, né, hoje a gente está vivendo situações em que a ciência oferece soluções para muitas situações, assim, muitas situações que são importantes, assim, né, por exemplo, um casal que não consegue engravidar, bom, a ciência oferece. Mas, assim, para tudo, né? Se você quer ter um corpo assim, um corpo assado, um corpo maior, até maior ou menor, até com mais ou menos, isso tudo a ciência oferece. Então, assim, uma ciência que aponta, uma sociedade que aponta assim, você pode ser feliz, você consegue ser feliz, basta você ter o objeto que você quer. Então, eu acho que nisso, né, assim, os jovens também têm essa situação de que eles têm direito a, entre aspas, gozar. Entendeu? Assim, então, talvez não sei se esse seria o ponto assim, para você, mas assim, acho que tem esse ponto é né? A outra são essas inúmeras possibilidades de coisas, né, que eles podem fazer, e aí, mas eles não sabem também direito, ninguém sabe muito bem o que fazer, assim, por onde se orientar, né? Assim, eu acho que isso é um ponto, né? E eu acho que tem também o seguinte, assim, uma da maneira da gente poder lidar com isso é que você também tem o seu próprio limite, né? Assim, você também deixa de fazer coisas que você quer. Então, quando você coloca para ele um certo limite assim, não é porque você pode tudo e ele não pode nada. Você também tem os seus próprios limites, né? Algumas coisas que você deixa de fazer em prol de alguma outra coisa. Aliás, esse em prol de uma outra coisa é que os jovens muitas vezes não conseguem captar, assim, em nome... O que é, vamos dizer assim, qual que é a causa que você hoje lutaria para poder, assim, como já foi, por exemplo, já se lutou na época da ditadura, pela liberdade, pela democracia, quer dizer, qual é a causa hoje? Né? Um dos sintomas hoje muito comuns, né? E é isso um dos motivos que leva também ao suicídio, é um certo tédio, né? Os jovens são muitas vezes assim, entediados, porque não estão muito desconectados daquilo, exatamente talvez por não ter porque antes a gente se rebelava, né? Contra o pai, contra o professor, contra a escola, né? Tinha uma bandeira para levantar, né? Hoje os jovens não têm mais, porque é tudo muito, como é que fala? Essa horizontalidade, ela traz também essa coisa assim, muito fluida, que tudo pode, então você não tem nada pelo que rebelar. Se tudo pode, quanto que eu vou me rebelar? Né? Então, são questões, assim, não tem muito uma resposta, mas são coisas que a gente tem que pensar, né? Assim, nesse sentido, sabe? E Obrigado. tentar achar um jeito. Cada um ainda tem isso, cada um vai ter seu jeito, né, de lidar. O que eu observo muito neles hoje, eu falo que a dificuldade, muitas vezes, de contra-argumentar com o adolescente hoje, face ao rol de informações que ele detém, né? E, às vezes, naquilo que você vai rebater, ele esmiuçou tudo, né? Então, trabalhar, aí eu já peço a orientação para os adultos, né? Como a gente conseguir sair dessas saias justas, né? Se há possibilidade. Mas você acha que vai ser vamos dizer assim, essa informação, assim, esse conhecimento que vai
direcionar assim aquilo que, né, você acha assim que você vai colocar para os seus filhos, assim, do que você acha que deve, que não deve, tudo mais, assim? Você acha Não, que é? Não, são os nossos princípios, né? Os princípios éticos e morais que a gente traz e vai tentar passar para eles, né? Que a gente faz diuturnamente, né? Não, E até você já me trouxe uma outra reflexão, que a influência, né, negativa sempre houve, né? Uhum. Ou influência em outro sentido, né? Sempre houve, né? Então, esse embate aí é antigo, né? Eu quero dizer, sabe, Luiz Carlos, que assim, o saber, o conhecimento, ele não dá conta de decidir, fazer uma decisão naquilo que você faz da educação. Esse é uma das questões hoje, né? Que é isso que eu estava falando. Você não tem mais uma autoridade específica, como a gente tinha antes, assim, você sabia que, bom, vou seguir esse padrão aqui, vou sair do outro lado desse jeito. Antes era assim, né? Isso era bom? No entanto, né? Assim, porque você também sofria por outras questões. Agora, também você ficar cada vez mais pulverizado nessas especialidades, né? Então, os jovens, eles hoje são mestres e muito mais hackers, né? Assim, de ficar ligado e consegue, sei lá, tá escutando, tá vendo, tá conversando no telefone, faz mil coisas ao mesmo tempo, né? Mas, assim, tem muita informação, mas o que fazer com isso? Entende? Aí é que está. Não tem essa orientação, esse norte, assim. Então, esse norte é muito mais dado, né, assim mesmo, eu acho, assim, talvez naquilo que você banca, você mesmo como pai, é aquilo que você dá conta, é aquilo que você entende, é até aí que você entende, você não entende além disso, né, por exemplo, né, com ele, enfim, é um pouco disso. Obrigado. Bom. Tem gente que está com conversa aqui, não consigo falar e ver as conversas, gente. Alguém gostaria de colocar mais uma questão? Nossa Eunice Narras aí gostaria de trazer alguma reflexão também, dialogar aí com a Maria de Lourdes. Uhum. Eu acho muito importante a gente cuidar da educação sempre. Então, quando o indivíduo já percebe e que tem um norte lá na família e que ele é levado a viver o certo na escola, fica mais fácil. Família, escola, depois o clube, trabalho, são instituições, cada uma tem o seu papel nessa formação. Mas voltando lá ao negócio de avô e de pai, é muito gostoso ser avô e avó. Não podemos nos esquecer que só nos cabe dar amor, carinho e uma sustentação, isso aí, numa sustentação afetiva, que não fica ao sabor dos acontecimentos. Seja qual for a situação do pai, da mãe, divórcio, desquite, não sei o quê, o amor do avô e da avó tem que ser perene, tem que ser eterno. Não podemos esquecer disso. Uhum. E aí, mais alguma questão? Eu acho que achei que você trouxe coisas importantes aqui para a gente refletir. Eu achei curioso e válido quando o Luiz trouxe a questão da autoridade, que tem hora que o pai fala, né? Não pode mesmo. Né? Que bom, né? Que tem um pai, né? Para poder orientar o desejo de um filho em relação a isso. Isso que pode, isso que não pode. Né? Eu acho que isso para a gente também é muito importante, muito válido. Né? Maria de Lourdes, queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, né, da sua experiência também, alguns sinais que eu acho que são importantes, assim, né, mesmo na condição de avós ou de pais, nessas novas, a gente está falando aí de novos sintomas, né, na contemporaneidade, assim, que os pais ou os avós precisam estar atentos e não achar que isso é só
o dia a dia, né? Que é uma coisa do cotidiano, mas alguns sinais que podem estar dando, que um adolescente ou uma criança pode estar deixando passar e que nós não podemos deixar passar isso batido, vamos dizer assim. Uhum. Novos sintomas? Eu acho que um deles é esse que eu falei, assim, sabe, do tédio, né, assim, né? Quando a gente pensa assim, em novos sintomas, né, a gente pensa assim, em sintomas que são, vamos dizer assim, muitas vezes são sintomas que afetam mais a relação das pessoas, afetam mais o corpo, né, assim, são sintomas que falam menos, né, assim, vamos dizer assim, as crianças, os jovens se queixam menos, mas e afetam o corpo, né, assim, o corpo nesse sentido, que às vezes é um corpo que fica mais, mais emudecido, mais quieto, né, assim, essa coisa do tédio, assim, que nada tá muito, não traz, não anima, né, esse corpo assim para fazer alguma coisa, né? Então essa situação você tem, obviamente, assim, esses quadros, né, que a gente pensa hoje, né, assim, de ansiedade, né, assim, que muitas vezes são angústias, assim, que afetam muito esse corpo, assim, e que hoje é assim, é muito, né, assim, muito presente mesmo, né? Acho que agora com a pandemia isso também a gente vê que parece relatos, né, que a gente escuta de vários profissionais também que isso aumentou, né, assim, nesse momento, né, da pandemia, né, assim, nesse sentido, assim, daquilo que essa sensação de estar vivendo, assim, o que vai vir do futuro, né, assim, que não se sabe, né, e você não viver esse presente agora que está tão difícil, né, então eu acho que isso causa, assim, essa ansiedade, assim, e tem os sintomas que são mais específicos, assim mesmo, dentro de quadros psíquicos, né, assim, como, né, eu especialmente trabalho num ambulatório de anorexia, bulimia, né, então, assim, são sintomas, assim, que, na realidade, assim, na realidade, o corpo, ele, vamos dizer assim, o que está em primeiro plano é sempre o corpo e não a fala. Opa, parece que aconteceu alguma coisa aqui, mas está escutando? Estamos. Parece, afeta, quer dizer, assim, o sujeito não sabe aquilo o que, assim, muitas vezes, e eles não, talvez não falam porque não sabe aquilo que exatamente que acontece, né? De alguma maneira, assim, existe um certo, entre aspas, né, assim, vamos dizer assim, uma certa solução para aquilo, para algum determinado tipo de conflito, né, que eles estejam vivendo, e que o corpo responde por isso, né, assim, dessa maneira. Então, a gente vê jovens que, para poder se aliviar de alguma coisa, às vezes eles se cortam, né, assim, ou como fazem sintomas, foi o que eu estou falando, né, assim, da anorexia e bulimia, que são sintomas que, às vezes, se muito radicais, eles, né, são sintomas muito sérios, né, são quadros muito delicados, assim, para a gente abordar, né. Uma das coisas também que hoje parece que eu não atendo muito crianças, assim, mas é mais comum entre crianças, né, que se fala, assim, de um certo fracasso, né, assim, escolar, né, são crianças que têm dificuldade, né, no aprendizado, né, isso também hoje é uma coisa muito mais comum que não era tão comum antes, né. A depressão, né, assim, hoje parece que pela Organização Mundial de Saúde, a depressão é a doença mais incapacitante hoje no mundo. Espera aí, gente, aí vocês estão escutando? Já não sei mais. Oi? Opa, agora voltou. Já voltou? Sim, voltou, Maria Lourdes. Então, eu acho que hoje a gente, vamos dizer assim, o que é que a gente tem que observar mesmo, assim, ou propiciar, é realmente poder dar um espaço mais de fala,
sabe? Assim, tentar, quer dizer, se uma criança mudou muito o comportamento, né, está muito quieta, hoje jovens que estão sempre muitas assim muito bem, muito vestidos, sempre com muito roupas mais largas e até o punho, até de mangas compridas assim, e estão sempre mais quietos. A gente tem que entender, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, né? Então, eu acho assim, os jovens não se queixam tanto, assim, falam às vezes com o corpo, né? Manifestando esse tipo de situação no corpo. Bom, eu gostaria de abrir o espaço ainda, Maria de Lourdes, para um recado final, assim, daqui a pouco a gente vai estar chegando próximo aí do nosso horário, de um encerramento formal da reunião, não quer dizer que a gente não está aqui depois do encerramento formal, acho que é importante também, né, assim, que mensagem a gente daria? A gente sabe hoje que nós temos pessoas que são mais otimistas, mais pessimistas, eu te conheço, eu sei que você é da linha mais otimista, assim, que a sujeito. Então, eu queria que você passasse um recado aí para a gente também. Pois é, eu penso o seguinte, esse mundo, assim, estamos vivendo um momento muito difícil mesmo, né, assim, eu acho que muita coisa mudou, mas eu acho que, assim, é interessante que a gente tenha a condição hoje, assim, de pensar que se antes a gente tinha essas, vamos dizer assim, a gente se regia muito por essa ética que seria do dever, o que eu devo fazer? Hoje a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem esse aspecto da globalização, a gente tem um aspecto que vai sobressaindo, que é aquilo que é de cada um, aquilo que é o singular de cada um. E aí, nesse ponto, a gente começa a perceber que essa forma, esse laço social que a gente começa a estabelecer, né, que vai sendo, vamos dizer assim, feito a partir daquilo que cada um pode inventar e se responsabilizar por isso, naquilo que cada um quer, né? Assim, porque esse é o espaço aberto. Se antes isso era mais fechado, no sentido de você dever ser de alguma forma, hoje você tem, assim, possibilidades de poder inventar, né, a sua forma de poder ser, né, assim, no sentido de se responsabilizar por ela, né, assim, e inventar situações assim que possam ser partilhadas, né, no mundo. Eu acho que a gente tem esse aspecto hoje daquilo que eu acho que vocês fazem aqui, que é do próprio Rotary mesmo, né, assim, de que instituições que vão sendo cooperativas, né, que vão sendo solidárias, que vão sendo assim, fazendo uma certa diferença, né, no espaço social onde se está, né? Não é exatamente um dever, mas é um querer, né? Assim, a partir daquilo que move a cada um. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, né? Assim, de poder se conectar mais, né, com aquilo que cada um quer e possa fazer diferença mesmo nesse momento, né? Assim, do mundo, né? No seu tempo, né? Maria de Luz, nós estamos com um companheiro aqui com a mão levantada, o Ivo. Ivo, você gostaria de falar alguma coisa com a Maria de Lourdes? Em Júnior, o Ivo está com a mãozinha levantada aqui. Eu acho que ele levantou sem querer, viu, Jaque? Mas tá bom. Bom saber que Ivo está por perto aqui também. Mais alguém? Podemos encerrar, então. Eu gostaria, então, de agradecer imensamente aí a Maria de Lourdes. Regina, quer fazer algum comentário, Regina? Podemos? Ok? Eu queria, então, te agradecer, Maria, pela sua presença aqui, dizer que foi muito importante, acho que é sempre bom a gente refletir sobre o lugar que nós estamos ocupando, né, na vida de cada um, e de que lugar nós estamos falando em relação aos outros. Agradeço a sua disponibilidade, sempre que quiser estar aqui conosco, será bem-vinda, viu? Sei que sua agenda é cheia aí, mas gostaríamos muito de contar com você em outras oportunidades, certamente teremos outras oportunidades, tá? Agradecer mesmo pela atenção, por tudo. Parabéns. Muito obrigada. Acho que foi muito importante sua vinda aqui hoje.
Obrigada, viu, gente? Foi um prazer falar com vocês. Aqui me fez pensar muita coisa, né? A gente tenta encadear as ideias assim, né? É muito bom sempre a gente poder, na medida que fala, dialoga com um e com o outro, que as coisas vão ficando mais claras assim na cabeça e a gente vai sedimentando a cada tempo um pouquinho mais, né? Assim, não é muito fácil, né? Assim, fazer isso, né? Parabéns. Tá bom? Parabéns. Parabéns. Obrigada, Muito gente, bom, foi ótimo. Muito obrigada Obrigada, pela presença. obrigada. Muito bom. Obrigada, Gostei muito de prazer, te ver, gente. Lourdinha. Pois é, Parabéns. Tanto Nosso tempo que a casal- gente encontra, né? pois é, estou sabendo, Vocês exato. são Pois é. Eu não contemporâneos, sabia que você é fazia isso? parte do Rotary, não. Não. Ela é minha vizinha de condomínios Olha, É, e temos amigas em comuns que ficamos amigas por causa das outras de amigas, né? é. E a Regina também é avó, né? Já tem que, Sim. 2, Sou 3? três. 3. de vez em Tá quando a gente vendo? vê uns netinhos da Regina por aqui. É. Tem isso também, né? Luiz, de vez em quando, traz neta. Alguns trazem neto de vez em quando aqui. Pode ter vontade, é sempre bem. Os netos também são bem-vindos aí, adaptando, né? Se aculturando aí ao Rotary. Muito bom. Lúcia, fique à vontade, viu? Queria agradecer. Obrigada, Jaque. Nós ainda temos Eu que alguns... agradeço, foi muito bom. Muito obrigada Então, mesmo, tá. viu? De coração. Um abraço, gente. Boa noite. Abraço. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Boa Lourdinha. noite, Tchau, obrigada. tchau. Obrigada, gente. Bom, nós temos ainda alguns minutinhos, nós estamos já desde a reunião anterior querendo falar um pouquinho sobre o My Rotary, e eu gostaria hoje de dizer para vocês que eu acho que a gente poderia fazer essa passagem aí de uma forma mais rápida, mas não quer dizer que nós vamos esgotar esse assunto aqui hoje. Eu queria só estar reforçando o quanto que é importante, né, para que a gente possa estar juntos, aí, junto ao My Rotary, é uma ferramenta que nós podemos valer bastante daqui para frente. Vamos estar à disposição, sim, de cada um. A Amanda está compartilhando aqui. Queria falar, então, para vocês, a Amanda vai nos ajudar aí rapidamente. É uma forma de nós acessarmos o My Rotary, né? Eu tentei trazer aqui para vocês algumas telas que nos auxiliem, né, a chegar ao My Rotary. A primeira coisa que a gente precisa é estar cadastrado no My Rotary. Então, uma vez cadastrado, vocês recebem um acesso que você precisa ir lá cadastrar e fazer o seu login, seu primeiro login. Você informa o e-mail que foi cadastrado no My Rotary, e aí você cadastra uma senha alfanumérica, ok? Feito esse cadastro, eu queria mostrar um pouquinho para todos nós aqui a primeira página do My Rotary, né? Então ele já traz algumas informações, e na tela superior a gente pode verificar que eu tenho várias oportunidades, né? Ou de trocar ideias, ou entrar em ação, gestão, fundação rotária, comunicação, e tem o espaço do associado. Nós vamos focar um pouquinho no espaço do associado, ok? Lá no espaço do associado, nós temos algumas possibilidades. Eu gostaria de trazer hoje ferramentas online. Vamos lá, Amanda? Dentro das ferramentas online, nós temos o Rotary Club Central, nós temos o Brand Center, nós temos o Rotary Showcase, que é onde a gente tem todos os nossos projetos estão cadastrados lá também, todas as nossas ações, e gostaria de dar um foco aqui hoje na central de aprendizado. E, além disso, nós temos grupos de discussão. Então, assim, nós temos várias possibilidades somente dentro do espaço do associado. Então, vamos focar um pouquinho no central de aprendizado e do espaço do associado. Antes de falar de central de aprendizado, no espaço do associado, pode descer um pouquinho, Amanda, essa é a carinha do espaço. Então, aqui também você tem várias formas de acesso, né, nas ferramentas online, e tem notícias também das próximas convenções do Rotary, é uma forma da gente estar se inteirando também do que está acontecendo no Rotary Internacional, né?
Aqui traz também informações de prêmios, de reconhecimento, de produtos e serviços, de recursos. Então, várias informações do RI estão aqui presentes nessa primeira tela do My Rotary. Pode descer, Amanda. Bom, e eu gostaria de, hoje, nós não vamos entrar em detalhe, mas nós vamos começar a trazer alguns treinamentos, né, que a gente já sugerir alguns treinamentos dentro da central de aprendizado do Rotary. A central de aprendizado, ela está estruturada hoje, aqui uma visão que você tem do catálogo de cursos é através de cursos por tópico. Então, por exemplo, eu tenho vários cursos dentro desse tópico chamados sobre o Rotary. No próximo tópico, eu tenho vários cursos de liderança de clube, eu tenho liderança de distrito, eu tenho depois um quadro geral, eu posso ter um panorama geral do Rotary, tenho também um quadro específico, uma de treinamento sobre quadro associativo, tenho também uma de desenvolvimento profissional, e aqui eu acho que a gente também pode se valer muito, né, principalmente para todos nós que estamos vivendo essa fase de transição, que foi tão bem abordada aí pela Maria de Lourdes. Tem um tópico específico, né, posso fazer treinamentos sobre imagem pública, tá? Então, fica a dica aí também. E projetos, eu acho que nós temos que investir cada vez mais em projetos, então eu tenho cursos que vai me orientar em relação a projetos. E também sobre a nossa Fundação Rotária. E tem ainda uma outra modalidade sobre instrutor, tá? Então, nós temos, assim, um catálogo enorme de cursos à nossa disposição. Além dos cursos, que normalmente são com carga horária curta, de 30 minutos, às vezes até 15 minutos, então dá para você se organizar aí durante a semana e fazer um treinamento por dia, um treinamento a cada 15 dias, mas... E o Rotary também, assim que você termina o treinamento, tem alguns treinamentos que tem algumas perguntinhas, e tem os treinamentos que logo no final do treinamento você já recebe o seu certificado. Então, isso também é muito importante, a gente já ter o nosso certificado. Nessa página também do associado, a gente acessa todas as revistas, né? Então, tem as revistas do Rotary, as revistas regionais, edições passadas, então também é um bom lugar da gente adquirir informações aí sobre o Rotary. Além disso, tem uma parte específica no associado, que é o painel do meu clube, lá no Clube Central, no Rotary Clube Central. Ali eu posso saber como é que está o Rotary, a visão do Rotary em relação ao mundo todo, global. Eu posso verificar a minha zona, o meu distrito, o meu grupo de clubes e o meu clube. Eu trouxe aqui uma imagem do meu clube. Então, como que é o Rotary Clube Cidade Industrial? Então, a gente tem uma série histórica, né, do número de associados do nosso clube. Hoje nós estamos com 50 associados. A tendência de gênero, e aí por isso é importante, quando a gente faz o cadastro, a gente colocar as nossas informações corretamente, para que a gente possa, o Rotary possa fazer esse mapeamento da tendência de gênero. Então, hoje, por exemplo, no nosso clube, nós temos um contingente azul menor que mulher, feminino, né, em relação ao contingente masculino, ok? Pode descer aí, Amanda, por favor. Aqui também eu tenho uma tendência histórica do clube em relação à faixa etária. Se vocês verificarem, de 2017 a 2018, que é a primeira faixa etária, para a última faixa, 2021 e 2022, nós já estamos com um perfil um pouco diferente, né? Nós estamos aí com o maior grupamento aí na faixa de 60 e 70 anos, né? Mas temos aí também um grupamento grande de 50 a 59 anos, ok? Só para a gente ter uma noção. E aqui também eu tenho tendências do fundo anual, ou seja, como é que nós estamos em relação à meta e resultado, desde 2017 até 2021, 2022. Então, aqui também nós vamos acompanhando o quanto é que nós já conseguimos de doações durante o ano rotário, ok? Bom, e aqui nós temos o status, né, de todos os membros do nosso clube. Hoje nós temos 59,60 pessoas registradas, né? E, na verdade, aqui eu tenho em relação ao distrito. Hoje o distrito possui, se vocês olharem aqui o nosso distrito primeiro, nós temos um total de 2.270 membros, onde 59,6 são registrados, ou seja, já cadastraram um login, e 40% ainda não cadastrou, tá? E como é que está o nosso clube?
né? Contagem cidade industrial. Nós temos hoje, como meta do distrito, um desafio aí de 80%, ou seja, 40 associados com login, cadastrado, registrado. Hoje nós estamos com 54%, mas eu tenho certeza que aí ao longo do ano, Rotário, a gente vai trabalhando um pouco mais isso. Tá? Hoje, então, nós temos esses associados, 54%, que já possuem, e aqueles que não possuem podem estar nos contactando para a gente ajudá-los a adquirir o seu login e poder desfrutar de todas as vantagens de um associado do Rotary. Pode pular, Amanda, pode pular. Essa aqui são os colegas que podem entrar em contato com a gente, os companheiros, né? Bom, e aqui, por último, a gente vai deixar essa apresentação disponível, que é uma forma também, dicas e orientações de acesso. Como é que deve ser o e-mail registrado, verificar a caixa de spam, o link de ativação, ele normalmente é feito em 24 horas, se não fizer o acesso, ele perde o prazo. Pode passar, Amanda, a gente está com o horário aí estourando. Né? E a senha deve ser alfanumérica, tá? E isso é muito importante, né? São informações que vão ficar disponíveis lá e toda vez que algum companheiro fizer contato, a gente vai seguir essas orientações do Rotary, tá bom? Eu queria agradecer, então, a vocês. Aqui pode ter algumas dificuldades, mas nós não vamos estar entrando nesse detalhe agora, não, tá ok? Amanda, obrigada aí pela apresentação. Eu queria, então, pedir desculpas aí, atrasamos alguns minutinhos para encerrar a nossa reunião, mas eu acho que é importante a gente dar essa oportunidade, né, de todos nós termos acesso a um vasto mundo aí de informações que o Rotary nos oferece, e a gente poder, dentro de cada uma das nossas necessidades, a gente ir buscando aquele que melhor nos atende, tá bom? Para a gente atingir aí o maior número possível de pessoas, esse aqui é o nosso objetivo hoje, tá? Queria agradecer, então, a cada um aqui presente, começando a nossa reunião, pelo nosso governador assistente, Carlos Mário de Moraes, que também é o nosso sócio honorário, que está sempre nos prestigiando. Queria agradecer ao belíssimo casal Elias e Enice Narras, muito bom, fiquei muito feliz, a Enice sabe disso, né, que estou muito feliz com a presença dela aqui. Agradecer aos nossos convidados aí, nós temos aí companheiros de outros clubes. Fernando, eu acho que o Fernando está querendo mudar depois da presidência para o nosso clube, viu, gente? Vai ser muito bem-vindo, Fernando. Muito bem-vindo aqui. Queria agradecer a familiares que também estiveram aqui presente. Maria José, que está sempre aí ao lado do Luiz Roberto. Muito obrigada, viu, Maria José? E é isso. Parabéns para você. Muito obrigada. E gostaria, então, de convidar a todos associados, agradecer mais uma vez a presença de todos que puderam parar um pouquinho para estar aqui reunidos e pedir, então, para que saudemos o pavilhão nacional antes de encerrarmos a reunião. Muito boa noite, viu? E muito obrigada. Boa noite. A presença de cada um. Viu? Boa noite. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Excelente reunião. Boa noite. Boa noite, Donizete. Donizete foi lá e voltou, né, Donizete? Leva o tempo, Tem que estar sempre lá, cara. Bom te ver, Nice. Beijo. Abraço, Júnior. Beijo. Abraço, Luiz. Nossa, ô, Juninha, você pode falar mais, nós estamos com saudade de te ouvir falando também, viu? Qualquer Beijos para você, Júlia, para fazer uma palestra aqui, viu, Júlia? Pode a gente matar um abraço para você, viu, Eunice? Prazer em revê-la. O negócio é depressa demais, hein, Carlos? Prazer em revê-la. Estou com saudade de você. Adoro você, menino. Eu muito mais a você. Que bom. Enice, beijocas. Oi, amor. Saudade. Ei, vovó. Bom, minha filha, ó, Marilene e eu vamos ficar nos trinques. Nós estamos fazendo fisioterapia e malhando no mesmo lugar. Que chique. Olha, eu acho que dessa turma toda, só eu que sou bisavó, hein? Pois é, você está muito enxuta. A minha está ótima. Elias que trate bem, hein? Uma bisavó novíssima, cheia de vida de pique.
Eu que sei. Você está joia. Beijo, beijo. Beijo, aí. volte mais vezes, menino. Beijo. Boa noite para todos. Beijo. Muito obrigada. Boa noite, presidente. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Boa noite, Fernando. Como é que está o Rio Paranaíba aí, Fernando? Boa noite, companheiros. Graças a Deus, tudo bem aqui. Está muito frio, né? Você está 100%, hein, rapaz? Gio aí no cafezal aí, como é que foi? Nossa, companheiro, nem se fala. Aqui no Rio Paranaíba até que não geou muito, não, mas Patrocínio, Campos Altos, geou muito. Campos Altos, teve gente que perdeu quase que 100%. Oh. Campos Altos sempre tem esse problema. Desde Tem. quando era meninoca. De água e o pessoal ficava louco. Dessa vez castigou bem, porque... e o pessoal estava reclamando porque a geada pegou na... O ano que vem ia ter a safra boa, esse ano foi safrinha, né? Então, o ano que vem ia ser a safra boa. E aí, com a geada, vai ter que deixar para os outros anos, né? A terra do Carlos Mário não faz geada, não. Lá só dá pedra preciosa. O nosso amigo de Rio Paranaíba pertence a Coromandel. Minha mulher é de lá, hein, rapaz? Toma cuidado. O Coromandel está perto mesmo. Pertinho. Minha família, eu conheço muita gente aí de Rio Paranaíba. Minha mãe é de Patrocínio e meu pai é de Coromandel. Então, família aí nessa região toda. Hein? 230, que ela era de estrada de chão, ia para Patrocínio. Eu já passei, quando eu era menina, eu passava por aí. Ó. Um médico aí foi colega de turma do meu pai, a gente, uma vez, minha mãe foi atendida aí num desastre, ele é que atendeu aí em Rio Paranaíba, eu fui várias vezes aí. Participei de exposição também, participei de exposição de gado aí também, uma vez. Tinha. A verdade, agora mudou muita coisa no Rio Paranaíba. Depois que veio a faculdade, mudou assim, praticamente tudo. Das coisas antigas aqui do Rio Paranaíba, que está restando é só as igrejas. De casa, agora, ninguém fala que o Rio está com mais de 260 anos. Mas o Carmo continua a capital, né? Carmo e Coromandel é a capital aí, não é? Não, Coromandel é que é a capital. Não, capital é Coromandel. Isso tudo aí pertence. Passou o São Francisco, é Coromandel, rapaz. Tá do Um abraço, Carlos Mário. Separatista. Um abração de ver você aí com toda a vitalidade aí, menino. Um abraço, presidente. Um abraço, Fernando. Abraço. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela reunião. Parabéns, presidente. Muito obrigada. Parabéns. Boa noite. Obrigada. Parabéns, presidente. Quem sabe, passando o mandato, a gente não associa, né? Estou achando, viu, Fernando? Grande abraço. Não, muito bom, viu, companheiro? Um abraço. Um abraço. Vai ter a visita do governador aí já marcada ou por enquanto ainda não, presidente? Ainda não. Vamos marcar, viu? Quando tiver, eu te aviso. Não, perfeito. Porque ele vai vir... Aqui no Rio Paranaíba está marcado para dia 3. Você me manda o link para se eu puder acompanhar. Pode, não, a gente quer, nem que seja, a gente vai fazer uma transmissão mais simples, porque lá no salão do Rotary, aliás, onde a gente faz as reuniões do Rotary, ainda não tem aqui casa do Rotariano. Nós estamos aí, até uma missão nossa a gente fundar a casa do Rotariano aqui na cidade. A gente tem o local certo, as reuniões. Ultimamente, a gente tem feito no centro, que é um salão que a prefeitura disponibilizou, que a gente está realizando provisoriamente. Mas, assim, o nosso intuito é estar construindo isso aí futuramente. Igual, não, estamos aí à disposição, tá bom, Fernando? Vai ser grande abraço aí para todos, viu? Uma boa noite. Um abraço.